Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal 100% no Alvo. Hoje o nosso episódio é muito especial porque tem dois amigos super importantes, que faz parte da história da segurança do trabalho, são lendas vivas, da segurança do trabalho, fazem muito pela segurança do trabalho, e como a gente sempre conversa muito sobre isso, o nosso objetivo é levar informação, levar conhecimento e também aprendizado, Estou muito feliz hoje, muito grato mesmo, por ter essas duas pessoas, esses dois amigos comigo são amigos de longa data, Inclusive um foi meu professor, que vocês vão conhecer daqui a pouco, vão ver daqui a pouco, E o outro eu tenho uma verdadeira admiração, por ser um exemplo, não só de profissional, mas também como missão, Então, eu sou muito grato pela vinda desses dois amigos hoje, O Wilson Maioli, da revista Norminha, foi muitos anos coordenador de segurança do trabalho do Senac também, professor, por muitos anos. Meu amigo, e meu padrinho também da área, Pedro Roberto Gomes, atualmente vereador de São José do Rio Preto, já no 6º mandato. E também técnico de segurança do trabalho dos bons, certo? E, assim, estou muito grato mesmo, até um pouco emocionado hoje, pelo fato desses dois ícones da segurança do trabalho estar com a gente aqui. E garanto para vocês que o episódio hoje vai ser muito bom, tá? E de grande aprendizado e também de muitas histórias para contar. Eu gostaria, então, que o Maioli e o Pedro Roberto se apresentassem, Aí eu acho que é por ordem do mais velho ou do mais novo? Mais velho. Bem mais velho que eu. Pedro, com você. Bom, uma alegria estar aqui hoje, Douglas, no seu canal, seu podcast, podendo trocar informações e contribuir com os muitos técnicos em segurança do trabalho e outros profissionais da área que acompanham o seu trabalho. Quero também te parabenizar. Fico feliz de um dia ter podido contribuir com a tua formação no Senac, aí depois você resgata aí as datas, faz um pouco tempo, Mas também sou um admirador seu, da sua luta, porque assim, segurança do trabalho, ninguém fica rico fazendo segurança do trabalho. Então, como você disse, é uma missão. Acho que quando eu escolhi também ser técnico em segurança, foi pensando no ser humano. Eu via nessa profissão uma oportunidade de ajudar as pessoas, a evitar acidente, evitar morte, evitar danos. Quer dizer, você ajuda indiretamente a família, ajuda a empresa, ajuda a família, enfim. Eu acho que é uma profissão muito louvável. E uma alegria enorme estar aqui ao lado, como você falou, desse ícone também, meu amigo Wilson Maioli, que também tem uma missão na área de segurança do trabalho, leva informação, não canso de falar, vou continuar falando, além de toda a história do Maioli, já profissional, ele tem aí um instrumento poderosíssimo, que é a Norminha, leva informação para muita gente. E hoje, eu digo sempre, Maioli, que a informação salva vidas, salva vidas. A gente vê inúmeros acidentes e diz assim, a gente fala, olha, se ele tivesse tido informação, ele não teria morrido. E atualmente eu estou fazendo um treinamento, que você conhece, que é o Segurança para Operador de Empilhadeira. Eu mostro acidentes reais, e é muito claro isso, faltou informação para a pessoa salvar a vida. Uma bobeira ali que ele comete, é claro que ele não tinha informação, não estava bem informado, não tinha um treinamento. Então é isso, é uma alegria estar aqui, poder trocar informações. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço ainda, dando treinamento, mas também como vereador em Rio Preto, pude aprovar uma lei lá no início dos meus mandatos, Programa Saúde do Trabalhador, que até hoje tem um departamento na prefeitura com profissionais da área de segurança que ajudam as pessoas também, certamente já salvaram vidas, tem uma parceria com os sindicatos, enfim. É isso, acho que nós estamos aqui, nós somos instrumentos de Deus aqui para tentar
é ajudar as pessoas. E é isso. Eu acho que cada um, eu falo, nós temos as nossas escolhas, né? E eu não assim, me arrependo das minhas escolhas. Agora eu. Muito obrigado aí pelo convite, Douglas. Conhecemos o Douglas há mais de 30 anos, né, quando era aluno do Senac. O Pedro, então, há muitos anos, né? Desde quando eu me formei a supervisor de segurança do trabalho, eu conheci o Pedro lá de Rio Preto, né? Então, tudo acontecia naquela época aqui em Rio Preto. Antes era só São Paulo, e a gente tinha os encontros, os eventos que acontecia aqui no interior, era em Rio Preto e era organizado pelo Pedro e pela turma dele. Então, a gente via muito aqui em Rio Preto. E lá em Araçatuba, eu sou técnico de segurança, eu fui supervisor de segurança desde 1984, ingressei no Senac em 86, já, né? Tem uma história até legal, por que eu entrei, foi através de uma brincadeira que eu entrei no Senac, né? Se eu não tivesse brincado, eu não teria sido professor do Senac. Então, de 86 até 2014, eu era técnico de segurança de trabalho de uma empresa durante o dia, de manhã e à tarde, e à noite eu era metido a ser professor no Senac, né? Então, eu sempre falo assim, eu enganei muita gente, e graças a Deus, essas pessoas que eu enganei hoje são médicos, engenheiros, muitos são proprietários de empresas de assessorias, são excelentes profissionais, né? E se desponta aí, graças a Deus, a gente tem um infinito número de profissionais que passou, né, pela nossa formação e hoje são excelentes profissionais. E lá em 2009 eu inventei de fazer um jornalzinho para os meus alunos, né, porque eu já fui radialista, já fui dono de um jornal impresso em 1970 até 80, né, quando eu era jovem. Então eu juntei esse meu conhecimento e criei um jornalzinho para os meus alunos. Depois a gente vai contar a história aí, porque nasceu a Norminha, né? Bacana. Tá bom? Que é reservada em homenagem a normas regulamentadoras. Depois tem uma história aí sobre a Norminha. Bom, vamos falar um pouquinho justamente sobre a história de segurança do trabalho, né? A evolução da segurança do trabalho no Brasil, os marcos históricos, né, que nós tivemos, inclusive aqui em Rio Preto, né, como o Pedro falou de né, mas teve vários, né, Pedro? Legislações e normas regulamentadoras que no decorrer desde 78 foram se modificando e ampliando também, né? A gente começou com 28, hoje nós temos 38. E curiosidades e fatos, né? Interessantes compartilhados, né, por vocês. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a evolução de segurança no Brasil, né? Vocês, né, como já têm uma experiência maior, né, nessa questão de histórico, vamos dizer assim, né, poderá contribuir, né? Por exemplo, a área de segurança do trabalho, eu estava até conversando com o Maior mais cedo, que eu tive o privilégio de conhecer o primeiro técnico de segurança do Brasil, que na época era o Spector Safety. Ele foi contratado por uma empresa da Inglaterra que construiu o Furnas. E, inclusive, a gente ia até trazer ele aqui no canal, mas, infelizmente, ele já estava já de idade, doente, e veio a falecer. Uns dias antes de vir aqui. Interessante. Correto. E ele contou várias histórias da época, né? Sobre, né, como a Spector Safety, depois o Brasil adotou a nomenclatura de inspetor de segurança, depois veio supervisor de segurança e atualmente técnico de segurança do trabalho, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, da experiência de vocês sobre a questão do histórico da segurança do trabalho. O Pedro e também sobre os marcos históricos, legislações, curiosidades, aí fica à vontade. Sim, eu vou falar um pouquinho da minha vivência. Eu acho que isso traduz, né, um pouco essa evolução da segurança do trabalho. Como você falou, começamos como um inspetor, né, havia os cursos. O que acontece? À medida que se fez levantamentos estatísticos, lá nessa década de 70, 80, Maior, e você que vivencia isso no dia a dia, até você pode dar mais algum detalhe, mas descobriu-se que o Brasil era o campeão mundial em acidentes do trabalho. O Brasil era uma fábrica de matar gente, de causar lesões. E aí criaram-se os cursos emergenciais. Primeiro inspetor, que era um curso mais rápido. Eu peguei a fase do supervisor,
né, de segurança, ali na década de 80. E depois, quando a situação assim, começou, não estava resolvido, mas colocaram um número importante de profissionais no mercado de trabalho, aí eles foram aprimorando, né, os cursos. Aí veio, porque o curso que eu fiz de supervisor era um curso de 6 meses. Isso. E hoje os cursos para técnico é um curso em média de 2 anos, não é isso? Você dá 1.200 horas. 1.200 horas. Então, eu peguei a fase do supervisor e depois veio o curso técnico, né, que é um curso com uma formação, um número de aulas maiores, tá, uma formação melhor. Agora, o que eu percebo é o seguinte, eu vou falar do meu exemplo, né? Quando eu fiz o meu primeiro mandato em Rio Preto, até falando um pouquinho dessa experiência, quando eu iniciei, o primeiro mandato foi em 2000. Sim. 10 anos antes, a gente lutava para instituir em Rio Preto o Centro de Referência do Trabalhador, que era um movimento liderado pelos sindicatos aí de trabalhadores. E nós fomos para lá, fomos para cá, criou-se alguma coisa muito assim superficial, e depois, quando eu entrei na Câmara, a gente fez a lei, criando o programa Saúde do Trabalhador, que criavam estrutura, né? E hoje nós temos o Sereste, que nasceu desse debate todo com os sindicatos. E então eu estou mostrando o seguinte, houve realmente uma evolução no olhar para o trabalhador. Porque eu nunca me esqueço, um dia um empresário maior falou assim, nós não fazemos mais porque nós não somos cobrados, nós não somos orientados. Então, você tem um lado, aquele empresário, que de repente não vê a segurança do trabalho como investimento, como nós sempre dissemos, né? Mas se você mostrar para ele que ele investir no trabalhador, dar uma condição melhor para o trabalhador, fornecer os equipamentos, dar treinamento, melhorar o ambiente de trabalho, ele vai produzir mais. Ele vai estar, né? Ele vai trabalhar com certeza mais motivado. Então, eu nunca me esqueço que eu tive uma escola importante trabalhando na Lix da Cunha, um grande grupo, né, na década de 90, e nós tínhamos um engenheiro, José Carlos de Arruda Sampaio. E aí, quando o Maior falou, eu vim a Rio Preto fazer os cursos, nós trazíamos mesmo, né, as chamadas conferências, lembra? As conferências. Foram grandes eventos, como você falou, né? Relembra aqui da Thelma, do João Cândido e outros amigos. As reuniões lá no SESI, né, dos grupos de estudo que tinha no SESI. Nós tínhamos um grupo de estudos, né, de técnicos em segurança no SESI, e que, junto com o sindicato, na época, né, o Sintesp, começamos a promover esses eventos, porque é o que o Maior falou. Nós tínhamos que ir ou a Campinas ou a São Paulo, que não tinha celular, não tinha nada. Era na raça que a gente ia aprender, ia buscar informação. Então, isso mostra um pouquinho dessa evolução. Hoje não, hoje nós temos inteligência artificial. Você pergunta aqui, eu quero saber o melhor equipamento, né, para trabalhar com solda, com pó, você tem uma resposta na hora. Você tem uma norminha hoje, toda semana, que você vai lá buscar informação. Sim. E com o link. Se você quiser se aprofundar. Exatamente. Então, é isso que aconteceu. Realmente, nos últimos anos, né, essa evolução foi maior no sentido de chegar à informação. Agora, o que falta? Exatamente para os profissionais bem preparados para colocar em prática essas informações. Então, houve uma evolução, o Brasil deixou de ser o campeão mundial em acidentes, apesar de que ainda tem muito acidente, muita morte, né? Ainda há muita precariedade aos trabalhadores, a gente pode falar um pouco mais disso, mas é isso. Nós tivemos um ganho enorme também com essa evolução, com a inteligência artificial, com a facilidade de você buscar informação. Agora é com o professor. A minha história é parecida com a dele, né? Eu estou na área praticamente desde 1982, né, quando eu fui morar lá em Campo Grande. Foi quando eu conheci a segurança do trabalho, o supervisor de segurança do trabalho, e eu vim para Guararapes, a cidade que eu morava, né? E eu lembro que eu paguei o curso de supervisor de segurança, foi 5 meses no Senac, foi 120 mil cruzeiros naquela época, né? Era um absurdo. E o livro que nós tínhamos lá do curso era um livro assim que era muito caro, né? Então 3 alunos compravam em conjunto para dividir. Eu leio um pouquinho, você lê outro pouquinho.
Depois eu venho acompanhando a evolução das normas regulamentadoras que o Pedro falou, né? Aí o Ministério do Trabalho abriu o espaço para formar a comissão tripartite, né? Você ter a facilidade de você dar o seu palpite, sua sugestão para alterar, melhorar ou acrescentar alguma coisa nas normas regulamentadoras, né? Então, essa comissão tripartite ela veio revolucionar realmente a segurança do trabalho no Brasil, porque tem a representação dos empregados, né? Do patrão e do governo, né? Que é o mediador. Então, toda essa evolução que vem ocorrendo dentro da segurança do trabalho, eu falo assim, é feita por nós, né? Então, quem somos nós? Os empregados, o empregador e o governo. Então, a responsabilidade de constituir as normas regulamentadoras hoje em dia são nossas, né? Agora, se você não participa, tem até lá participa.com.br, né? Vai ter uma alteração na norma NR4. Então, abre para o público, né? Você, Douglas, eu, Maioli, Pedro e quem estiver nos ouvindo, ele tem a possibilidade de chegar na sua casa dele, até do celular, digitar a sua sugestão, né? Só na norma N4 eu não concordo com isso, concordo com aquilo, ou sugiro que seja alterado, seja atualizado, né? Para o momento atual. Então, você tem possibilidade bem clara de participar. Só que, infelizmente, pelo que eu venho acompanhando na Norminha nesses últimos 16 anos, eu aprendi até uma palavra. A participação do técnico de segurança e do engenheiro é pífia, né? O que é pífia? É o mínimo possível, né? Então, abre lá para você dar sugestões nessa participação. Então, tem lá 0,01% de participação do profissional de segurança do trabalho na alteração da norma em que ele vive, que é a alma dele, né? Que fala que é a Bíblia dele. Sim. Então, isso que eu convoco, é o que está faltando aí para evoluir melhor e mais, é a participação efetiva do profissional de segurança nesse momento, que ele tem oportunidade de sugerir. Apesar que as normas vêm sendo evoluídas, né? Atualizadas, o Brasil é o país mais rico em relação a leis provenientes para a segurança do trabalho e nós estamos caminhando aí com essas reformulações que vêm pela Comissão Tripartite, vem realmente trazer mais condições para que a gente possa melhorar cada vez mais a segurança do trabalho no Brasil. É bem por aí. Você comentou agora há pouco sobre a história do Norminha, né? Conta um pouquinho para nós como surgiu o Norminha, que faz parte da evolução da história, né? Foi segurança. Então, hoje começou no noroeste do estado de São Paulo, né? Foi expandido para o estado inteiro, Brasil, e hoje a gente sabe que tem até pessoas fora do Brasil que... E como tem. Então eu gostaria que você contasse para nós. Então, eu era docente, coordenador do Senac de Araçatuba, né, dos cursos de técnica de segurança do trabalho, e nós tínhamos várias turmas de segurança do trabalho, e eu de manhã ficava em casa, naquele tempo era MSN, né? Isso, só tinha o os torpedos lá. Só os torpedos, à tarde no Senac e à noite dando aula. Então, eu ficava durante a manhã conversando com meus alunos, apoiando lá o trabalho que eles tinham de desenvolver. Eu falei assim, eu vou criar um jornalzinho, né? Sim. Então, tudo que eles fazem, que eu vou colocar no jornalzinho, vou colocar de manhã, de tarde, de noite, uma vez por semana, 2 vezes, e assim por diante. Aí eu sentei e falei assim, que nome que eu vou colocar, né? Aí, como o jornal, os meus alunos falavam, tem um manual das NRs, o pessoal fala, não é manual, fala o livrinho. Isso. O livrinho das NRs. A coisinha lá da empresa, que é a CIPA. Eu estou fazendo um cursinho, Cadê o livrinho? Tudo inho, né? E aquele tempo tinha uma novela lá, aquela novela Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto de Você, né? Que tinha Norminha, botava o leitinho lá para o marido dormir, né? Aí eu falei, Norminha porque vem de normas regulamentadoras. E com uma brincadeira com relação à Norminha. Então, eu coloquei lá o Norminha e fiz uma página lá, tem até eu esqueci de trazer aqui, né? Tem o número 1, foi dia 18 de agosto de 2009, né? Que eu criei esse jornalzinho Norminha, fiz no Word. Certo. Eu sei que a primeira vez que cheguei no Senac, após eu fazer essa edição,
a coordenadora falou, Maior, o que é esse negócio de norminha aqui? Eu falei, o Senac vai me mandar embora. Né? Eu sempre, tudo desajeitado, no Word não gravava, né, certinho, de um computador para o outro. Aí eu falei, não, você grava em PDF e tal, um jornalzinho que eu fiz para os meus alunos. Ela gostou do jornal e o Luiz me ensinou a gravar em PDF, né? Aí eu comecei a fazer o segundo, o terceiro, a edição. Aí só mandava por e-mail para 60 alunos meus, era só para eles, era um grupo, a norminha era um jornalzinho para só os meus alunos. Na verdade, então, começou com os alunos do Senac de Araçatuba. De Araçatuba, era para essas duas turmas, 60 alunos. Aí um dia um empresário me encontrou no sábado, Maior, manda a norminha no meu e-mail, né? Eu falei assim, você está recebendo a norminha? Você não, eu vou acabar com meus alunos. Esse é um negócio interno, só de sala, ele mandou para fora, né? Não, por que você não faz isso para o público e tal? Foi quando eu voltei para o Senac, isso está aqui, né? Esse é o site novo que agora está disponível aí, você pode... Tem 851 edições, vai ser agora dessa semana, né? Então, clicando lá embaixo, lá no Ver Mais, fica disponível todas as demais anteriores norminhas, né? Isso. E para se cadastrar, para receber sempre. Então, falando no e-mail mesmo ou no WhatsApp, né? Dentro da norminha tem o pessoal em caminho aí. É só para eu concluir como que eu entrei, né? Aí eu fui para o Senac e o rapaz, como era funcionário do Senac, a Microsoft, ganhei a plataforma da Microsoft e montou um site e eu falei, agora eu vou mandar para quem? Aí tem um amigo meu que tinha no interior de São Paulo, ele tinha 3.500 mais ou menos clientes que ele representava EPI. Se naquela época eu mandava no e-mail norminha, para você, o pessoal deletava a norminha. É sacanagem, né? O pessoal já tinha marcelinha.com, aí entrou a norminha.net.br, o pessoal pensava que era sacanagem. Aí ele começou a mandar norminha para esses 3.500 e-mails, que era de SESM, de recursos humanos, do interior de São Paulo todo, né? E já na primeira semana, esse pessoal começou a escrever para o meu e-mail, manda a norminha diretamente no meu e-mail. E aí eu comecei a cadastrar, e dentro de um mês eu já tinha mais de 4.000 e-mails, porque eu tinha a plataforma minha, né? Cadastrada, autorizada para eu encaminhar para eles. Isso lá em 2009, né? Aí, de repente, o pessoal em São Paulo, mas está ultrapassando de 1 milhão de pessoas. Foi em 2015 que eu recebi a primeira comenda, né? Mais de 1 milhão de pessoas recebendo a norminha através do e-mail. O pessoal multiplicava. Naquele tempo tinha grupos de e-mails. Você mandava no seu e-mail, você mandava nos seus e-mails, mandava 500 grupos de e-mail, não sei de quantas pessoas cada grupo, né? E foi espalhando no Brasil afora. E foi em 2015, o pessoal me descobriu lá, me deram a comenda de profissional do ano, eu fui lá receber. E em 2016 veio a comenda mais linda que eu tive, que foi de comendador de segurança do trabalho pela Animaseg. Eu já estava atingindo mais de 3 milhões de pessoas pelas minhas contagens, né? E hoje em dia eu encaminho a norminha para quase 900 grupos de WhatsApp, né? Antes era fácil você mandar para os grupos, você mandava para todos, e aí com essa briga de cortar informação e tal, hoje você produz o seu arquivo, você manda de 5 em 5, então toda quarta-feira eu pego o meu WhatsApp para mandar 1, 2, 3, 4, 5, até completar quase 900 grupos. Eu duro uma hora e meia mais ou menos mandando, e o pessoal recebe. Mando pelo e-mail para empresas. Inclusive eu recebo também. E tem muitas empresas nesses 16 anos, eu conquistei, não vou citar o nome de empresa, né? Por exemplo, a empresa X lá tem ATI, os funcionários não podem receber o e-mail, né? Eu mando no e-mail dessa empresa, da ATI dessa empresa, ele dispara. Para todos os e-mails aí das empresas. Então, tem muitas empresas, aí não estou autorizado a falar os nomes, então um e-mail se torna 100 mil. Sim, que é compartilhado. Né? Eles multiplicam para os trabalhadores deles, né? Então, porque é de segurança do trabalho, é um e-mail que eles têm até o prazer de mandar, porque é segurança do trabalho, é uma informação a mais. E com certeza nos grupos também. Tem aí no grupos demais. Aí depois eu tenho 5 transmissões de 262
administradores, né, que eles têm grupos fechados, assim por diante. Então, esses aí eu mando por transmissão. Então, cada transmissão tem 262 administradores. Esses 262, eles multiplicam nos grupos que eles possuem, participam, são grupos fechados, tudo relacionado à segurança do trabalho e ao trabalho, né? Então, atinge isso, eu falo aos 5 milhões, porque eu tenho essa contagem, né? Aí está lá no Instagram, no Telegram, no LinkedIn, no Facebook, essas transmissões, e os grupos também fica disponível também no site aí, que tem um grande acesso, né? E a norminha disparou. E depois, em 2022, eu fui receber um prêmio lá em Campo Grande, foi onde que nasceu a segurança nasceu na minha cabeça, foi lá em Campo Grande, né? 40 anos depois, eu recebi lá o diploma de professor honoris causa, né? O primeiro técnico de segurança a receber esse diploma de professor honoris causa, tudo por causa da norminha do meu trabalho que vem desenvolvendo. E foi onde você formou? Foi isso. Legal. Me formei. E aqui o Pedro, uma alma viva, quando a norminha fez 10 anos, né? 6 anos atrás, o Pedro é vereador, ele apresentou aí uma moção de aplausos aqui na Câmara de Rio Preto. Naquela época foi aprovada unânime, né? Por que foi aprovada unânime? Porque é o Pedro que apresentou, né? Os parceiros dele conhecem, porque o Pedro apresentou, então eu vou votar. E porque a norminha também, se a norminha fosse uma coisa ruim, algum vereador, opa, eu não estou com você não, Pedro, né? E quando completou 15 anos, ano passado, o Pedro também fez esse voto de aplausos, por unanimidade, e agora, completando 16 anos, por isso eu falo, um pedacinho eu choro, né? Uhum. Ele fez essa homenagem, eu peguei um trechinho da gravação que ele fez na Câmara Municipal este ano, de 5 minutos mais ou menos, eu coloquei lá na norminha o link. O pessoal leu, assista aí a homenagem do Pedro, o pessoal, o link lá estourou, como chama o pessoal falar? Viralizou, né? Até o Facebook, viralizou, o senhor deu parabéns, tá? Por quê? Por causa da norminha, e o Pedro falou assim, quem é esse Pedro? Acho que o Brasil inteiro, porque estourou, viralizou, e o Pedro fala, tem uma parte lá que o Pedro falou que marcou demais, eu acordei, né? O Pedro falou assim, não sei como que o Maioli consegue fazer a norminha toda semana 13 páginas, né? E você, e o Maioli não tem noção de quantas vidas ele já salvou nesses 16 anos, né? E eu não tinha a mesma noção, Pedro. Essa é uma parte que o Pedro falou assim, eu não tinha, é verdade, e quantas informações, porque é uma coisa boa, e graças a Deus é boa, né? O pessoal vem multiplicando e vem salvando vida, é informação, sim, né? E a norminha, sabe como que eu faço? Eu falo eu-keep, né? Porque é eu e eu, né? Só que aí, em consideração, a minha esposa é 2-keep. A minha equipe é 2-keep. Por que 2-keep? De segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, eu acordo, tem cafezinho pronto ali, é ela que faz. Eu sento ali de frente do computador, vou até a noite, 8 horas, 10 horas da noite, e vou pesquisando, buscando as coisas para fazer essas 13 páginas, né, levar essa informação. E chega na hora do almoço, tem almoço pronto, tem roupa lavada, eu tenho janta pronta, eu tenho tudo ali na minha mão. Equipe competente. Por isso que é 2-keep, né? Então eu falo, ela não faz nada, sabe? Ela não faz nada, só cuida da empresa 24 horas por dia, né? Uhum. Então ela permite que eu fique lá praticamente 16 horas no computador para me dedicar à elaboração da norminha. E eu tenho 3 colaboradores, né? São os 3 colaboradores que são os melhores que tem no mundo, só que eles não fazem nada na norminha, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, essa é a equipe da norminha, e graças a Deus eu tenho pelo Brasil afora tanta gente, tantos profissionais que encaminham o artigo, colaboração, e viu alguma coisa de novidade, encaminha, e eu vou pesquisando. Vai filtrando. E vou filtrando, e vou colocando as informações que eu acho que devem ser naquele momento. Então, faz 16 anos, o ano tem 52 semanas, né? E nesses 16 anos não falei nenhuma semana, são 52 edições, todos os anos, graças a Deus, toda semana eu tenho essa revista aí,
e quantas pessoas estão recebendo, usufruindo, né? E há pouco tempo eu vi lá na Bahia, tem uma escola lá que há muitos anos, faz 2 anos, ele tem curso de segurança do trabalho, eles imprimem a norminha no formato A4 e entrega para os alunos toda semana lerem, eles discutem em sala de aula, discutem os artigos. Fazer os trabalhos em sala. E assim tem milhões. Se eu falar dos exemplos que eu tenho pelo Brasil, eu vou ficar falando o dia inteiro, porque eu só citei essa aí para não desmerecer os demais que usufruem do meu trabalho, né? E a norminha é uma missão minha, né? Missão pessoal, uma missão profissional. E eu digo, como um amigo meu, Navarro, fala, né? A norminha é o dízimo do conhecimento. Sim. Que eu tenho. É uma devolução, algo que eu aprendi, né? Durante todos esses anos aí, não fui sozinho, foi com as pessoas, né? Depois eu falo como que eu consegui essa informação. Então, é um dízimo do conhecimento, da boa informação e de proporcionar leitura. É o que mais falta para o profissional, que o Pedro estava falando. O que está faltando é o profissional ler. Tem a IA, tem tudo, a inteligência artificial, mas para você ser um profissional de excelência, você tem que ler, você tem que saber. Para você saber, você tem que ler. Aí está gravado na sua mente. E o interessante é que o norminha, Pedro, ele tem lá a matéria e depois tem um link para você consultar. Saibam mais, né? Tem lá. Isso que é interessante. Exatamente, você vai na fonte, né? Isso. E quando o Maior falou uma coisa, agora eu vou adotar, né, a partir de hoje, realmente, né, o que a gente faz, o canal é exemplo disso, é o dízimo do que a gente aprendeu. Gratidão, né? É uma gratidão. Trabalhar a gratidão, é um dízimo. Vou adotar isso a partir de hoje. O canal 100% no alvo é um dízimo do que eu conquistei até hoje. Correto. Né? Ô Pedro, vamos falar de curiosidade da área, né? Quais são desses tantos anos aí de técnico, né? Uma vez técnico, sempre técnico. Quais são assim, a curiosidade que você tem para contar para nós, né, Falando dessa evolução, eu estava falando, estava me lembrando aqui, acho que é importante registrar. Em 94, nós trouxemos para Rio Preto, a gente está falando do grupo de técnico, né, que foi criado. Nós trouxemos o sindicato, naquela época era denominada Delegacia Sindical, Delegacia do Sindicato. Jorge Berissá. Isso, Delegacia do Sindicato. Isso. E nós criamos aqui uma direção, era eu, João Cândido Cesário, o Sabião e o Zé Ricardo. O Zé Ricardo o Sabião era de Mirassol, o Zé Ricardo de Guapiaçu, o João e eu aqui de Rio Preto. Então nós éramos a direção, né, vamos dizer assim, do sindicato. E assim, em termos de até curiosidade, nós, naquele momento, os técnicos de segurança, a grande maioria, não recebiam o piso da categoria, entendeu? Porque as empresas, é aquela história que eu falei, se você não cobra, né, a empresa está sossegada ali, pagando um salário menor para o profissional e já tinha o piso, sido estabelecido o piso da categoria. E aí veio um amigo de São Paulo aqui, e nós visitávamos, fazíamos visita nas grandes empresas para pessoalmente cobrar isso aí. E o Cláudio Honor era muito engraçado. Ele chegou na empresa, falou: Pedro, eu vou impressionar lá. Ele já tinha combinado, tinha tempo daquele celular do tijolo. O tijolão. Ele estava lá na empresa. Corolla. Que puxava falando com o advogado, tudo. Ele era o representante do sindicato aqui em Rio Preto. E ele pedia para os caras ligar no momento que ele estava conversando. E aí ele contava, ele falava: não, mano, rapaz, mas é verdade mesmo. Ele contava alguma coisa que o cara que estava ali ficava impressionado, né? E no final nós conseguimos reverter uma situação. A empresa, a maioria, saía com o compromisso de pagar o piso para os trabalhadores. No caso ali eram 2, 3 técnicos, enfim. E realmente nós fizemos um trabalho também, você estava contando, né? Muitas vezes a gente nem tem dimensão do quanto isso evoluiu, porque à medida que nós fomos cobrando, isso
tinha participação do Ministério do Trabalho, muitas outras empresas começavam a atender sem que a gente fosse na empresa. Porque a ideia não era prejudicar a empresa, nada. A ideia é valorizar o profissional. O técnico. E também a empresa contratar o profissional correto para aquilo, né? E aí são, né, muitas histórias, né, no grupo de técnico de segurança, né? Nós tínhamos ali a Thelma da Silveira, né, fazer uma menção aqui, a Thelma, que depois foi minha assessora por 3 mandatos na Câmara. Então, a gente tem assim, uma evolução importante. E também quero registrar aqui que a Câmara de Rio Preto, eu fui presidente da Câmara em 21, 22. Olha que coisa interessante. Eu criei na Câmara a comissão, instalamos a comissão, a CIPA, né? Uma das primeiras câmaras do Brasil e do Estado de São Paulo, você noticiou isso também na época, a constituir a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E detalhe interessante, eu falei, bom, eu fui presidente, 21, 22, eu falei, vai durar 2 anos. Não, os caras mantiveram. O presidente seguinte manteve, então você vê que ganho, né, importante. A prefeitura, nós recomendamos inúmeras vezes, criou o Departamento de Segurança do Trabalho, com técnico de segurança, com engenheiro, médico, enfim, aprimorou, né? Então é isso, tem muita história aí, graças a Deus, histórias que ajudaram os profissionais e, indiretamente, muitos trabalhadores também, né, da área de segurança do trabalho. O Pedro Maior foi meu professor, né, um dos primeiros professores meus do curso, porque o curso começava normalmente em abril, maio e terminava no final do ano seguinte, né? Então eu devo ter começado em maio de 93. Foi maio de 93, porque até abril eu estava na FEB fazendo engenharia. Eu tranquei para não poder fazer o técnico de segurança. Então eu comecei em maio de 93 e os primeiros professores nossos foi o Pedro. Na época dava aula de administração e segurança do trabalho. Aí depois vinha o Anísio, né? O nosso amigo, Anísio. Grande amigo Anísio, né? Vi ele esses dias, viu? Tá bem, graças a Deus. João Cândido. Né? Foram os primeiros professores, foi assim. A gente, como as aulas eram durante a semana, das 7h30 às 10h30, então cada dia tinha um professor diferente. Então eu lembro que depois da integração, que tinha uma integração, era uma psicóloga que dava, Cidir Hernandes, se eu não me engano. Aí depois começaram os professores técnicos, né? O Pedro foi o primeiro técnico para dar aula, foi o Pedro, né? Ele entrou com administração. E nas aulas, o Pedro não vai lembrar disso, ele ensinava que o técnico de segurança, né, ele tinha que ser gestor. Isso. Ele tinha que ser gestor, ele não tinha que ser um mérito, um simples. Um simples entregador de EPI, né? Como a gente, né, até hoje vê, infelizmente. Ele tinha que ser um gestor. E isso ficou na minha cabeça. Falei, quando eu for técnico de segurança do trabalho, eu vou ser gestor da área. E aí depois eu fui para uma empresa sul-calcoleira, uma grande empresa, como estagiário. Aí depois eu fui para a Telesp também como estagiário e depois entrei numa empresa de transporte. Inclusive, o Pedro estava falando agora há pouco nas empresas, né? Eu lembro que para implantar a delegacia aqui, ele foi lá falar com a gente, comigo e com o Leonel, lá na Pedro Amaral, que hoje está construindo um prédio lá, né? Mas o RH era ali. Aí ele foi conversar com a gente ali para a gente poder aderir, e tinha uma lista, né, de assinatura, lembra? Isso. Colher a lista de assinatura dos técnicos para implantar o Sintesp aqui em Rio Preto, que virou a delegacia, né? Isso. E foi um fato importante, né? Eu vou relatar isso pessoalmente, que a partir daquele mês a empresa começou a pagar, que eu nunca ganhei menos que o piso. Aliás, eu nunca ganhei só, né? Eu sempre ganhei mais. E hoje, com a evolução, né, da categoria, hoje, por exemplo, antes era um piso só, único. E hoje cada atividade tem seu piso. Né? Então, cada segmento tem seu piso. Então, quer dizer, é um ganho, né? E é um ganho para a categoria, para a área. Agora, o profissional também, né? Você que está iniciando a sua atividade ou já tem um tempo de caminhada, é muito importante você se valorizar para ser valorizado. Não esperar a valorização da empresa. Se você valorizar, não esperar que a empresa te reconheça. Você tem que se reconhecer primeiro. Né? A gente está falando aqui sobre atualização, sempre está buscando, né, conhecimento, mas se você não se atualizar e buscar conhecimento e se valorizar, você não vai conseguir, né? Porque a gente ouve muito, Pedro e Maior, que eu não ganho o piso, o sindicato é isso, Não é que o sindicato é isso, é que é você que não está, né,
Então, quer dizer, a empresa não está valorizando por quê? Faz uma análise. Faz uma análise 360, né? De você mesmo para poder ver onde tá errando. E assim, né, caminhar para um futuro mais promissor da profissão. Porque a gente tem que ir para frente, né? Eu aprendi há muito tempo, Douglas, só pegando um gancho aí na tua fala, exatamente com o engenheiro de segurança do trabalho, Zé Carlos Arruda Sampaio, que é o seguinte: você precisa mostrar para o empresário que vale a pena, não é só uma questão de legalidade. Existe uma lei, graças a Deus, que dá suporte para a contratação do profissional, mas você tem que mostrar para a empresa que você está dando lucro para a empresa, porque o empresário vê dessa forma. Sim. E tem meios de você mostrar. Claro. Né? Então, por exemplo, quando tinha acidente do trabalho, aprendi também isso com o Sampaio, e depois foi evoluindo, você faz o levantamento, né, do custo, quanto custa para a empresa um acidente de trabalho, dias parados, o que ele deixou de produzir, enfim, o que pode vir de encargos para a empresa com os acidentes, uma indenização que a empresa tem que pagar. Nós colocávamos tudo isso, né? Além do normal, ficou 15 dias parados, quanto ele deixou de produzir, né? Então nós fazíamos um levantamento mostrando para a empresa que valia muito a pena ela te contratar, né? E pagar até, como o Douglas falou, pagar até melhor. Eu nunca me esqueço, o primeiro trabalho que fica aqui para os técnicos novatos, né, quem está se formando, a primeira empresa que eu fui trabalhar, que eu saí da área de recursos humanos e fiz o curso, falei, agora eu vou fazer o que eu quero, né? Cheguei lá na empresa todo empolgado, né? Aí uma empresa japonesa, né? Imagina, falou, olha, é o seguinte, nós não temos muita coisa aqui não, na área de segurança, você vai dar uma olhada aí, depois você vem ajudar no RH. Eu falei, olha, bom, pensei rapidinho, né? Se eu falar não, ele já não vou nem entrar na empresa. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos fazer assim, então eu faço toda a parte de segurança e o tempo que ficar, eu tinha conhecimento no RH, a gente ajuda no RH. Para resumir, eu fiquei 2 anos nessa empresa. Nesse período, além de ficar todo o tempo praticamente ligado à segurança do trabalho, eu coloquei na empresa uma psicóloga para ajudar na integração para a contratação dos funcionários. Nós fazíamos uma semana de integração, né, com os funcionários no período da manhã, mostrando a importância do trabalho, todas as normas de segurança, ou seja, foi uma conquista. Quando eu saí, inclusive, não me deixaram sair se eu não tivesse arrumado uma outra pessoa, arrumei um outro técnico antes de eu sair. Que tinha seu perfil. Exatamente. Para dar continuidade então, o que é isso, na verdade? É você mostrar para a empresa a importância. Eu me envolvia com esporte, eu me envolvia com as competições. Aliás, eu fui campeão de vôlei, fica registrado aqui. Campeão de vôlei. Vou falar o nome da empresa, que ela já fechou, mas foi uma grande empresa, eu sou Embratac, aqui em Rio Preto. Nós fomos campeões de vôlei no SESI, nos Jogos da Indústria que tinham. Jogos da Indústria. Tá? Porque isso tudo, Maioli, faz parte de você olhar para o ser humano, que a segurança do trabalho não é só questão de normas, então a gente mostrava muito mais esse envolvimento com esporte é saúde, esporte é vida, faz parte da prevenção. Eu promovi numa empresa antes que eu estava, um frigorífico, uma semana de prevenção envolvendo a parte de segurança, fizemos uma Olimpíada de segurança, que envolvia segurança do trabalho, com concurso de frases, cartazes e também a parte de esporte. E foi lindo. E naquela época nós demos medalhas que para todos os funcionários da empresa, um ganhava aqui na corrida, outro no esporte. Então é isso, eu acho que tenho inúmeros exemplos de profissionais que realmente fazem a diferença hoje no dia a dia, mostrando para a empresa que vale a pena e vale mesmo a pena a empresa ter um profissional, porque isso a gente sabe disso, não é custo, é investimento. Então, é isso. Acho que a gente, você, com seus inúmeros exemplos aí, dá a sua contribuição, eu tento dar a minha, o Douglas a dele, é assim que a gente vai ajudando, né, na ponta o trabalhador a ter um ambiente melhor de trabalho, não se envolver em acidente, não ter doença do trabalho, né?
O interessante, né, se você for analisar essa história, vamos dizer assim, de profissional, né, que estava à frente da época, porque não se pensava na questão de pegar a saúde, o esporte como saúde, como uma integração entre os funcionários, a questão, por exemplo, não só a saúde física, mas a mental também, né, que tanto se fala hoje. Então, quer dizer, naquela época você já estava, né, inovando e estava bem à frente da época. Foi bacana. Isso tem aqui uns 30 anos, Pedro, mais ou menos? Rapaz, isso aí tem beira 40 anos já. Minha idade. Porque, na verdade, me formei em 80 e quase os 40 anos. E é isso, né? Por isso que a gente falou aqui agora, hoje os profissionais têm muito mais ferramentas na mão. Né? Só que não adianta você só ter a ferramenta, você tem que colocar em prática, não é isso? E é o que você falou, a gente inovou na época, foi realmente um momento muito bom. Depois eu fui trabalhar numa grande empresa, enfim, e é isso. Eu acho que cada fase tem uma participação, uma forma da gente contribuir aí com, né, a segurança do trabalho. Depois implantei aqui em Rio Preto, né, já falei disso, a lei Programa de Saúde do Trabalhador, né, que foi também uma coisa importante na época. Entendi. A gente estava falando agora há pouco sobre a questão da inteligência artificial, né, no campo profissional. A gente sabe que a inteligência artificial, a IA, né, já é uma realidade. Tem muito ainda para, né, até assustador falar isso, vai crescer muito mais, né? Eu estava vendo agora, acho que foi antes de ontem, o dono da Google, lá, fugiu o nome dele agora, ele apresentando um óculos, não sei se vocês viram. O óculos, você viu falar que o óculos ele vai te dando as instruções, né? Você vai visualizando o ambiente e ele vai te dando as instruções. Olha que interessante, né? E assim, fora a questão, né, do dia a dia, né, do profissional com relação à busca, né? Só que tem um detalhe, como o Pedro Maiori falou, a busca de algum assunto, você tem que estar embasado. E para você ter que estar embasado, você tem que conhecer. E para você conhecer, você tem que estudar, né? Às vezes o que falta na nova geração de profissionais, seja ele qual for, é justamente isso, né? A IA, ela não pode ser considerada como uma solução. Ela é uma ferramenta. Isso. Certo? Se você tem que saber usar. Isso. Então, eu queria a opinião de vocês sobre essa questão também, né? Sobre as novas tecnologias, né? Por exemplo, tem lá a questão dos monitores lá, de simuladores, né, que a gente fala. Tem a questão dos óculos virtual, de realidade virtual. Então, isso tudo hoje em dia está sendo utilizado, né, nas empresas como realidade virtual para ele poder saber o que tem que ser feito, né? Além da questão da IA. Dentro do momento da IA, uma das situações que eu cito, assim, de dificuldade relacionada à segurança do trabalho, né? Então, você do mundo, do seu dia a dia, o que você busca, o que você pergunta, a IA vai te dar um retorno imediato para você e praticamente quase que 100% correto e aceitável, né? Agora, com relação às leis, às normas, hoje em dia, por exemplo, com a mudança da NR1, por exemplo, vai entrar em vigor, parece que ela está atualizada até 2 anos atrás, mais ou menos, né? Então, se você vai elaborar um laudo técnico, um LTCAT ou um documento oficial para a segurança do trabalho, você vai pesquisar, perguntar para a IA não sabe, a portaria do Ministério do Trabalho foi publicada quinta-feira, a partir de agora, a redação da norma é essa. Então, por enquanto, pode ser não, acho que a IA logo ela vai conseguir. Então, o pessoal tem que ter muito cuidado agora com relação às leis, às normas, com relação à segurança do trabalho, né? As portarias, as mudanças que tem na segurança do trabalho com relação às normas regulamentadoras. Do demais, a IA é uma excelente ferramenta, né? Agora, tem que ter muito cuidado. Por exemplo, eu recebo na norminha, sem citar quem mandou, eu tenho um artigo aqui que eu elaborei
E você manda, publico, sem problema nenhum. Aí, na hora que eu começo a ler assim, eu vou falar uma palavra assim, que é a mesmice de tudo que você vê, tudo que está se comentando, né? Aí você, esse artigo é teu, né? De sua autoria, você tem alguma... É Shep, fala? Shep, da IA que eu tirei, né? Então, não seria bom um artigo seu mesmo, né? Porque, então, eu evito colocar esses tipos de artigo. Tem um monte de pessoas que manda lá na IA, né, e faz um artigo, então fica aquela mesmice, né? Não está falando sobre do que está correndo atual, sobre os riscos psicossociais, né? Outra crítica que eu falo, assim, o pessoal está divulgando na rede, na mídia, e como que está divulgando, que chegou até um absurdo de falar assim que agora a NR1 não é mais opção, é lei. A NR1 faz 40 anos atrás que ela existe. Desde 78, né? E a última atualização foi em 2020, e 2022 já entrou o PGR. Então, ela já é lei há muito tempo. E a atual norma que nós estamos vivendo da NR1 fala tudo sobre o programa de gerenciamento de risco. Você falou que o Pedro falou há 40 anos atrás, né? É do gerenciamento de risco. Então, o pessoal está dando a entender que a NR1 é riscos psicossociais. Até vai sair uma matéria de um professor que escreve para mim, né? Para mim, não, para a Norminha, citando isso, porque até os profissionais estão envolvendo nesse assunto, só riscos psicossociais. É importantíssimo, porque realmente é o que está no nosso momento. Só que tem os riscos físicos, os químicos, os biológicos, os riscos ergonômicos, os riscos mecânicos, os riscos de acidentes, e agora vai entrar riscos psicossociais, né? Então, tudo isso já existe na norma regulamentadora, as empresas já vêm obedecendo esse programa de gerenciamento de riscos, né? Então, quando você vai consultar, parece que a NR1 é riscos psicossociais. É só a portaria 1419. Que vai entrar em vigor ainda em 26 de maio de 2026, né? Exatamente. E tem uns que pegou uma gravação do ministro de maio, não, já tá em vigor, eles só vão fiscalizar, só que não vai multar mais, né? Não, acompanha, gente, acompanha a evolução. Logo, quando o ministro disse isso, foi feito juridicamente, teve uma reunião jurídica lá, né? Você só não pode colocar uma lei em evidência e não multar, né? Então, ela foi adiada realmente, só que as empresas têm que tomar as providências para que esses riscos sejam bem administrados dentro da empresa, né? Não mistura as fontes, a fonte é dentro da empresa mesmo, é fora da empresa, e se existe, quais são as fontes que existem dentro da empresa. Então, nós não podemos resumir a segurança do trabalho em riscos psicossociais. É o 6º risco que vai entrar, né? Então, é somente, não desmerecendo o assunto, né? É somente isto que vai entrar, e já entrou na NR1. Então, a IA ajuda bastante, mas você tem que ter o acompanhamento, é o que você acabou de ler, né? Você tem que saber, entender a evolução das normas, em que ponto que ela está no momento para você gerenciar todo esse tipo de trabalho que existe na segurança do trabalho. Uhum. Eu falei agora há pouco, né, sobre a questão da tecnologia com relação a simuladores e também as realidades virtuais, óculos de realidade virtual. Isso. No campo teórico, em sala de aula, são super interessantes, porque você já, vamos dizer assim, prepara, né, o aluno ou o profissional, né, se for o caso de um treinamento profissional, para que ele vai ver na prática. Então, por exemplo, trabalho em altura. Pela realidade virtual, o óculos lá, ele vai saber, né, que a dimensão da altura e o seu risco. Espaço confinado, a mesma coisa. Operador de empilhadeira, como o Pedro citou lá no início, né? Você vai dar um curso de operador de empilhadeira. Se a empresa tiver lá um simulador bacana, igual como tem o CS Senat, né? Que é aquele de caminhões lá e isso. Tal, ou de treinamento para operador, para piloto de avião também, que tem os simuladores, né? Então, é legal, e se isso chegar, né, de forma democrática, vamos dizer assim, em todas as salas de aulas, não só de curso, mas também nas empresas, a empresa que pode, né, vamos dizer assim, seria muito interessante, porque depois, na hora que você vai para o campo prático,
O aluno já sabe exatamente o que tem que fazer, né? Correto. Né, Pedro? Bom, sem dúvida. Primeiro, eu acho importante o técnico ter conhecimento total das normas. Não adianta ele ficar buscando muita coisa fora e ele precisa ter clareza. Eu acho que é importantíssimo ele ter conhecimento das normas e atualização. Isso aí eu acho que é o mínimo que o técnico tem que ter, né? Assim, tem que praticar isso. Outra questão também, ele precisa sempre, eu acho que ele não pode abrir mão disso, sempre relatar na sua empresa, né, ter relatórios com assinatura dos responsáveis. Eu acho que, né, também o técnico não pode abrir mão disso, de dizer para o empresário, para o encarregado, para o gerente, o que ele tem que cumprir, o que o gerente tem que fazer, quais as melhorias. Eu entendo assim também que isso tem que ser uma coisa constante, não pode, eu cheguei na empresa, falando em curiosidade, voltando um pouquinho, falando dessa que vale a pena, eu me lembro de um técnico que ele estava, como eu, né, muito animado. No primeiro trabalho dele, ele chegou e fez, não, eu vou chegar, eu vou, né, tipo assim, vou colocar em prática tudo que eu aprendi. Fez um relatório enorme de tudo que a empresa tinha de problema, né? Imagina, uma empresa que não tinha uma cultura de segurança, fez lá um relatório de 5, 6 páginas, aí no dia seguinte ele estava na rua, né? Então, para dizer assim, que o técnico tem que ter essa sensibilidade também. O que é risco, né, iminente, o que é risco que pode levar o trabalhador à morte, a ter um acidente grave, isso não pode abrir mão. Então, tem que ter esse jogo de cintura, mas também não pode abrir mão daquilo que está na norma, entendeu? Esse olhar para a empresa. Acho que é muito importante, né? O técnico chega na empresa, hoje mesmo pode acontecer, você chega na empresa, a empresa nunca teve um técnico em segurança, ou teve lá um técnico que ficava, né, na portaria só, e ele chega e quer mostrar serviço. Ele vai ter que realmente fazer isso de forma programada, não é? Então é isso, eu acho que a inteligência artificial, como estava sendo colocado, ela é uma ferramenta a mais. Mas não é só você pegar aqui, perguntar e botar no relatório, você tem que pesquisar mais, você tem que, né? Então é isso, eu acho que hoje os riscos também, houve uma mudança, né, do nosso tempo para hoje, tem outras tecnologias e tudo mais, então é o que nós falamos aqui, o técnico precisa estar atualizado, né? Mas precisa tomar cuidado com... Porque eu digo o seguinte também, você tem muita informação, você tem informação em excesso até, né? E você precisa selecionar isso. Filtrar adequadamente. Filtrar. Então, acho que são coisas importantes aí para os técnicos, hoje, como você fala, da nova geração, principalmente. Eu diria assim, hoje o técnico de segurança ele tem que se capacitar mais, né? Ele tem que saber fazer aquilo que ele faz, saber ensinar aquilo que ele ensina, ele tem que saber fazer. E a evolução está aí, a gente não pode ir contra a IA, mas tem que ter muito cuidado até ela se estabilizar assim e se tornar uma ferramenta assim normal, um arroz com feijão para a gente, né? Logo, logo ela vai se tornar isso aí. E eu lembro há tempo atrás que na região de Araçatuba, por exemplo, trazia lá 5 mil, 10 mil, 15 mil catadores de cana, de bituca de cana, vinha lá de Minas, da Bahia, vinha do Nordeste, né? Aquele monte de pessoal, para falar os mineiros, os baianos, vinham trabalhar para cortar cana e colher cana e recolher os... Precisava só de mão de obra, né? Aí eu lembro quando começou a vinha o assunto lá, a ideia de agora vai ter uma colhedora de cana, né? No lugar de 5 mil pessoas, nós vamos ter 3 colhedoras de cana e eles vão fazer vai colher as canas do que está fazendo agora, né? Hoje é coisa mais comum ter uma colhedora de cana ou colhedora de cana, né? Então eu sei que naquela época, assim, até a parte sindical falou assim, vai acabar, vai matar 15 mil pessoas, o pessoal vai morrer, evolução, né? O pessoal foi muito contra de colocar uma colhedeira de cana e tirar a mão de obra, né? E eu lembro que tinha muitos profissionais que falavam assim, empresários, até falavam assim, as pessoas têm que se capacitar, então nós vamos precisar de operador para formar o operador da colhedora, de mecânicos especialistas, as fábricas vai consumir esses profissionais das peças, das montagens, né? Só que as pessoas têm que se capacitar.
não pode ser, entre aspas, não pode ser mais peão. Ele tem que ser um cara, ele tem que estudar, ele tem que ter conhecimento, porque ele vai exigir agora, né? E hoje as indústrias de etanol aí, colhe cana lá, é normal, né? Essas colhedoras de cana, e tem as equipes específicas, são formados, são capacitados, e nós estamos vivendo, né? Então a evolução vai assim, nunca vai tirar o que eu faço, né? Pode tirar até o que eu faço, mas eu preciso evoluir, me capacitar, me formar, para que eu acompanhe essa evolução. Isso é necessário que aconteça aí para as pessoas. Você falou uma coisa interessante, é o seguinte, o profissional, quando ele conhece o plantio, a colheita, né, manualmente, quando ele é experiente nisso no campo, quando ele assume um papel, por exemplo, de operador de colheitadeira, né, hoje se fala muito em operador e mantenedor, que é o operador e, ao mesmo tempo, ele dá manutenção no campo, lá dentro, se precisar. Isso. Ele já sabe tudo, por exemplo, de como vai ser a questão do solo, como que está a cana, se a cana está boa para ser colheita ou não. Quer dizer, a bagagem que ele adquire profissionalmente, né, do simples, né, vamos dizer assim, do simples cortador de cana até a evolução, quer dizer, tudo isso ele já passou. Então, quer dizer, para a empresa, esse crescimento dele como pessoa e como profissional, né, e para ele próprio, lógico, é valoroso, né? Isso. Então, quer dizer, toda pessoa, independente de qual profissão que seja, né, a gente está falando hoje de tecnossegurança, mas qualquer profissão que seja, se a pessoa tiver um crescimento, né, uma linha histórica de crescimento profissional, ela vai ser um grande profissional lá na frente, né? Ela já vai se tornar um grande profissional e, à medida que vai passando o tempo, ela vai crescendo cada vez mais. Vai evoluir cada vez mais. A evolução. Exatamente. Igual a chegada da inteligência artificial. Exatamente. Né? Vai saber usar. Tem que saber usar. E para saber usar, tem que ter o quê? Tem que ter o conhecimento básico. Conhecimento básico. Isso. Né? Isso vai ser o diferencial dos profissionais daqui para frente. Exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, tudo. Eu costumava falar em sala de aula, com certeza, né? Eu ouvi muito do Pedro em sala de aula também, que para a gente ser um grande técnico, né, um profissional que sempre vai estar, vamos dizer assim, no mercado, porque se formam muito, mas poucos são, né, são os escolhidos, né? A gente tinha que gostar de estudar, isso naquela época, gostar de gente, tá? E ter a habilidade de negociar. Isso eu não esqueço até hoje. 3 coisas que você falava lá no curso nosso. E isso aí eu adotei. Está em vigor. Né? Está em vigor. É até hoje. Todo profissional, né? No caso, nós, alunos de tecnossegurança, mas se a gente sempre está atualizado, gostar de gente, porque a nossa profissão é lidar com pessoas, né? E sempre estar, vamos ser em busca de novidades, a gente sempre vai ser um profissional. Então, gostar de gente, saber, gostar de estudar. Isso negociar, você falou que esse negociar, e também ser um negociador. Negociar com a empresa, questões, né, de prazo. Você precisa vender a ideia. Vender, né? A ideia. Isso aí, acho que em todas as áreas. Hoje, muitas vezes, o profissional ele não é mais só o profissional que executa aquela ação específica. Ele precisa vender isso. Como eu falei, ele precisa mostrar que vale a pena investir, né? Porque é isso, o empresário fala, vou gastar aqui, sei lá, 100 mil, mas eu vou ter um retorno de 200, ele vai investir. Exatamente. Entendeu? Você tem que mostrar para ele tudo isso. Então, isso nunca cai de moda, vamos dizer assim. Tá? Uma outra coisa também, aproveitando, a gente certamente vai atingir aí técnicos, eu tenho percebido isso, Maioli, o pessoal precisa aprimorar a forma de passar a informação, dos treinamentos, tentar melhorar isso, entendeu? Eu acho que é uma questão sempre do profissional. Além de ter conhecimento, também tentar melhorar a forma como ele transmite esse conhecimento. E tem uma coisa também que eu nunca me esqueço e aprendi, que você, como você falou, o trabalhador ele tem que ter você como um amigo, não como aquele cara chato que está exigindo isso, exigindo aquilo. Ele tem que entender que você está ali para ajudar ele a prevenir um acidente, entendeu?
Então, eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa que tinha os motoristas, né, de betoneira. E eu pegava no pé dos meninos, né? E aí um dia um me encontrou, depois de muito tempo, saiu da empresa, pô, Pedro, realmente você pegava no nosso pé, mas a gente te valorizava muito, entendeu? Porque a gente percebia que você estava preocupado com a gente, entendeu? Então é isso, você tem que ser amigo do trabalhador, né? Não só transmitir isso, mas realmente ser amigo, porque ele percebe isso. Lembrando também que a nossa profissão, né, dentro da empresa, é um profissional estratégico e faz parte do staff, né, desde lá a diretoria até chão de fábrica ou qualquer lugar que ele esteja. Aproveitando, no organograma da empresa, a gente uma vez já discutimos isso, é o que você falou, você é um staff. Você está assessorando diretoria, assessorando, né, as gerências. Funciona dessa forma mesmo. E é o único profissional que conhece todos os setores, né? Então, por isso que ele é estratégico. É igual o pessoal fala assim, ó, as empresas agora estão contratando um técnico de segurança, ele precisa ter formação na NASA, né? Aí o pessoal pergunta, eu falo, precisa sim, você precisa. Assim, não, brincando, né? E falando sério ao mesmo tempo, porque o que o Pedro acabou de falar, o técnico de segurança, antigamente, era aquele que definia o tipo de EPI, entregava os EPIs e cobrava os EPIs, né? E veio evoluindo. Hoje, com o gerenciamento dos riscos, né, tem até aquela briga, quem pode gerenciar os riscos na empresa? O técnico, o engenheiro, o médico, né? Assim, qualquer profissional, né? Eu digo assim, a empresa define quem vai coordenar o PGE na empresa, é o empregador que define, é claro que vai definir para aquele que é ligado à área. E eu falo para o técnico de segurança do trabalho, como ele faz parte desse gerenciamento, ele fala que ele é médico, ele é psicólogo, ele é advogado, ele é não sei o quê, ele é tal de recursos humanos ao mesmo tempo, e tem que ser mesmo. Não que ele vai ser isso dentro da empresa, mas ele tem que ter o conhecimento de todas essas áreas, com profundeza mesmo, não estudar a área, né? Mas com profundeza para ele conseguir gerenciar a segurança do trabalho junto com os demais profissionais de segurança dentro da empresa, né? Então, ele tem que ter esse conhecimento. Isso formação da NASA? Tem que ser assim, não é? Eu levei a sério. Curiosidade, eu fiz administração de empresa depois eu fiz pedagogia, fiz engenharia, estou na terceira engenharia, quer dizer, porque eu sei que para ser técnico de segurança do trabalho hoje, tem que ser multidisciplinar. Entendeu? Então o pessoal aí que se ficar só na segurança do trabalho, só como técnico, não se desenvolver, vai ficar para trás. Já estão ficando mesmo. Né? E é triste isso, né, Pedro? Por exemplo, a gente conhece vários amigos aí, no meu caso, que ficou muitos anos na empresa e se acomodou, não participou mais de um seminário, de um workshop, só vai num seminário, no workshop, quando está desempregado, para poder ver se consegue. Aí, de repente, já não, né? É tarde. Pelo perfil dele profissional, já não vai conseguir. Eu sempre falo aos meus alunos assim, tudo que eu falo não é questão eu tenho que ganhar mais. Então, o piso tem que aumentar. Isso é uma outra questão. Eu falo formação profissional, de evolução, de cuidar das pessoas, da saúde das pessoas que está dentro da empresa, seja quem for essas pessoas, né? Eu sempre falava assim, você tem que fazer mais daquilo que você é pago para ser feito, né? E isso é uma coisa pessoal, é uma missão sua, profissional. E se você conseguir fazer mais daquilo que você é pago para fazer, um dia você vai ser valorizado. Um dia você vai ser recompensado. De alguma forma, você vai ser recompensado. E hoje em dia está muito fácil se atualizar, né? Os cursos hoje tem curso gratuito, né? Se alguém quiser partir para um curso superior, tem faculdades boas e que aqui o custo não é tão alto, quer dizer, jeito tem, né? Aí é vontade. Né? Vontade de estudar. Vontade de estudar. E para fazer um trabalho bem feito, você tem que ter conhecimento. Uma das decepções que eu tive assim, há uns tempos atrás, lá foi em 2014, foi quando um determinado curso chegou no meados do curso, vamos fazer uma recapitulagem do que nós estudamos, né? Aí, pois não, aí a turma, todos jovens, né? Nós vamos falar sobre a CIPA, né? Aí os alunos, professor, mas já falamos sobre a CIPA no começo do curso, sim, mas agora vamos discutir, agora vocês já leram, vamos discutir isso. Não, isso nós já estudamos.
já não precisa mais. Eu falei assim, não, você vai usar a NR5C pelo resto da sua vida se você estiver na área de segurança do trabalho. Exato. Você vai lidar... vai gerenciar, né? Vai gerenciar. Você, mas eu já li, já. Ele pensa que ele já leu a norma, né? E nunca mais vai precisar de ler a norma. Ele vai ter que ler, não é decorar, né? Sim. Quanto mais você lê, mais você gerencia a NR5, mais você tem conhecimento, aí tudo que está lá na norma, nos itens, nos subitens, faz parte do seu conhecimento. Tem muitos que falam assim, tá aí, tá no item 5, tal, pode ler lá que está escrito isso. Isso você encontra na NR tal, item tal, e está dizendo isso. Então, ele tem conhecimento de causa, né? Então, ele estudou hoje, ele vai ter que estudar o resto da vida e muitas vezes. E se atualizar, porque as normas são dinâmicas, se atualizando. E saber como que essas atualizações, a evolução dessas atualizações estão sendo feitas, né? E o que você falou agora há pouco, a NR1 não se resume na portaria 1419, né? É muito mais que isso, né? Legal, pessoal. Infelizmente, nós estamos chegando no final do programa e eu gostaria, né, que o Pedro e o Maiori, né, desse uma mensagem para o pessoal que não está nos assistindo, né? Bom, dizer para os profissionais da área de segurança do trabalho, primeiro, é uma profissão muito bonita, né? Parabenizar aqueles que escolheram essa profissão e ter amor à profissão. Acho que o amor à profissão, o amor às pessoas, ele é né, ele impulsiona a pessoa a buscar informação, a fazer o melhor, é dar o melhor. Seja, né, tem essa aplicação, busque tudo que foi dito aqui, eu acho, entendeu? Faça com amor, faça com carinho. Lógico que todo mundo precisa ganhar bem, né? Tentar ganhar melhor, isso faz parte da evolução do ser humano também, mas faça com amor. Busque o melhor, né? Para você mostrar para o trabalhador, para a empresa que vale a pena você estar ali. Maiori? Para os profissionais de segurança, não só técnico de segurança do trabalho, mas todos os profissionais de segurança, a minha mensagem, basicamente, que o Pedro falou, e leitura, né? Você acompanhar a evolução das normas regulamentadoras, de todas as normas relacionadas à segurança do trabalho, e o mundo não é só norma regulamentadora, né? E para que ele entenda corretamente, de plena convicção, daquilo que ele está desenvolvendo dentro da empresa, ou passando para o empresário, ou para o empregado, que realmente, na prática, vai te proporcionar uma saúde melhor, né? Vai cuidar da sua integridade física. Então, a leitura e o acompanhamento técnico é essencial. E se capacitem, pessoal, se capacitem, quanto mais, melhor. Parece que é uma redundância, né? Porque você está instruindo os trabalhadores na empresa, né? E para você instruir, você tem que conhecer muito mais. Saber fazer aquilo que você está ensinando. Isto é vida. Legal. Muito obrigado pela participação de vocês. Estou muito feliz hoje, né? E vamos, né, falar sobre os nossos apoiadores, né, do canal. A LR Soluções de Engenharia, né, que é uma empresa que dá solução no que você está precisando, seja a parte, por exemplo, de laudos, de treinamento específico, né, na NR10, 12, 15, 16, né, se for questão de laudos, por exemplo. A questão do PGR também, a elaboração de PGR. E a LR Soluções de Engenharia está aí para atender, né, no que você precisar. A Franca Ambiental, né, que faz o atendimento relacionado à questão ambiental, né, tudo que você precisa, né, que sua empresa precisa para poder se adequar à legislação ambiental, né, a Franca Ambiental está aí para, né, te dar um suporte, te tentar, vamos dizer assim, da melhor forma possível, atender todas as normas e os procedimentos com relação ao meio ambiente, desde licenciamentos, né, até, por exemplo, a implantação, por exemplo, de selos de qualidade, né, a busca também da certificação, né, na ISO 14000, a Franca Ambiental, né, está aí para isso, né, e
do que você precisar relacionado ao meio ambiente, consulte a Franca Ambiental. A Gestione Agro, né? A melhor empresa, vamos dizer assim, quando a gente fala assim, em plantio de qualquer cultura, né? Especificamente a cana, né? Milho, soja e outras culturas, a Gestione Agro está aí para atender você, proprietário de cultivos, né, de alguma área. Consulte a Gestione Agro, que ela, né, resolve suas questões e é o melhor parceiro do agronegócio. A Impacto Engenharia, né, é voltado à consultoria da área de produção. Se você tem alguma particularidade com relação à sua produção, né, a melhorar a produção, né, aprimorar a questão de logística, suprimentos, né? Se você está com alguma dificuldade de implantação e gerenciamento da sua produção, a Impacto Engenharia está aí para te atender da melhor forma possível. Heitor Silva, né? Especializado na área de consultoria em segurança do trabalho e também atualmente saúde ocupacional. Tudo que você precisar, né? Desde a questão de implantação de procedimentos, de treinamento, de necessidade de documentação, a Heitor Silva está aí para te ajudar e te atender da melhor forma possível, de forma simples, objetiva e que vai te dar um ganho na segurança e saúde da sua empresa. Arcanjo Engenharia, né, é uma empresa na área da construção civil. Se você precisa, desde o início da sua construção até o encerramento dela, né, até antes da entrega, a Arcanjo Engenharia está aí para ser vamos dizer assim, seu parceiro, né, e te atender tudo que você precisa, como eu falei, desde o início da construção até a entrega. E a Macfil, né? A Macfil é uma empresa da área de locação de equipamentos, né? E também de plataformas elevatórias. Se você pensar em equipamento e máquina na construção civil da sua obra, seja uma pequena obra ou uma grande obra, a Macfil está aí para solucionar as suas, vamos dizer assim, as suas particularidades, que você precisa de equipamentos, de máquinas, e é a melhor empresa de locação, né? Se você que está aí preocupado com a sua construção civil, né, onde vou locar equipamento, máquina, Macfil é a solução. E também, né, na questão de plataformas elevatórias, seja de qualquer segmento, desde um comércio, um depósito, uma indústria, né, uma usina. Falou em plataforma elevatória, falou em Macfil. Tá? Lá você vai ser bem atendido e com os melhores equipamentos da área. E é isso aí, pessoal, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Maior e o Pedro Roberto por estar aqui. Lembrar que a partir de hoje, a casa de vocês já tem um passaporte para isso. Opa! O passaporte, né? É uma simples, mas ela é simbólica, né? É uma canequinha para vocês utilizar no dia a dia e deixar lá, né? Lembrar que o 100% no alvo, a partir de hoje, é a casa de vocês, né? E espero contar com vocês sempre, tá? Sempre que vocês tiveram alguma coisa assim para trazer para nós, né? O canal aqui é para isso, tá? Trazer informação, conhecimento e tirando a palavra do Maior, né? É o dízimo de contribuição de tudo aquilo que a gente adquiriu no decorrer da carreira profissional nossa, né? E vocês fazem parte da história do 100% no alvo. Lembrando, pessoal, que é muito importante, né, você se inscrever no canal, compartilhar, tá? Dar seu like lá, comentar, sugerir, né? Nós estamos em todas as mídias sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Quem gosta de estar no carro lá ouvindo, a gente está lá no Spotify também, ou no YouTube Music, né? É só lá procurar lá podcast 100% no alvo que vai achar. E também os curtas, né? No TikTok, por exemplo, também a gente coloca lá alguns, vamos dizer assim, alguns cortes lá também. Então, mais uma vez, né, muito obrigado, Maior, muito obrigado, Pedro, e vocês que estão nos assistindo, e até o próximo episódio.